Quero saudar os queridos irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos falar um pouquinho sobre a graça de Deus, que ela é repartida livremente com o povo, com seus filhos, com seus servos. A graça de Deus é aquela que dá poder para fazer o serviço do Senhor. É ela que nos capacita a viver uma vida cristã. E sem a misericórdia do Senhor, nós não seríamos nada. A graça de Deus, queridos irmãos, ela não é concedida para fins egoístas, porque ela é prometida aos humildes. Nós temos que aprender a glorificar a Deus em tudo. É um dever em nossa vida poder ser grato por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Seja ela com louvor, como diz em Salmos capítulo 22, verso 23, vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o, temei-o, todos vós, descendência de Israel. Nós temos que aprender a glorificar a Deus com as nossas boas obras. Em Mateus 5,16 diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Precisamos glorificar a Deus com muitos frutos. Queridos irmãos, quando nós tivemos o nosso encontro com Deus, Ele falou que nós seríamos árvores plantadas junto a ribeiros, que dariam o seu fruto na estação certa. O livro de João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós temos que também aprender a glorificar a Deus com unidade espiritual, cujo em Romanos capítulo 15, verso 6 diz que para que concordes e a uma voz glorifiqueis ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que aprender a glorificar Deus com inteira consagração. Precisamos nos consagrar, precisamos nos colocar na presença de Deus, porque quando nos consagramos, quando nós jejuamos, quando nós santificamos a nossa vida para com Deus, muita coisa acontece por intermédio da misericórdia do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz: foste comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos irmãos, quando nós falamos sobre graça de Deus, a Bíblia fala que Deus se revelou para Cristo ainda na sua infância. No livro de Lucas 2, versículo 40, diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O nosso querido Jesus foi crescendo em todos os aspectos humanos e espirituais, e ele vem nos dando exemplo de como devemos nos portar em todos os âmbitos
em vários tipos de situações. A graça, ela é suficiente para todas as necessidades humanas que nós estamos passando, enfrentando, e a Bíblia, ela é um suporte que nos fortalece para entender que não estamos sozinhos nessa terra, que a graça de Deus, como diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza tornasseis ricos. A graça do Senhor, ela é suficiente para todas as necessidades, queridos irmãos, todas, sem exceção alguma, porque em 2 Coríntios 12, verso 9, diz, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você já imaginou o nosso Deus te dizendo, a minha graça te basta? Às vezes queremos tantas coisas, alcançarem tantos objetivos, às vezes acabamos tendo perdas irreparáveis, e vem o Senhor dizendo, filho, a minha graça te basta. Isto é uma palavra que sustenta, isto é uma palavra que alimenta, isto é uma palavra que fortalece. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e o verso 13 diz, dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim que outrora fui blasfemo e perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo dizendo estas palavras nos faz lembrar de quando o Senhor nos convidou para o ministério. Você, querido pastor, você, querida pastora, missionário, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, todos que pertencem a este grupo. A Bíblia diz que não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu, o Senhor, que vos escolheu a vós. Quem éramos nós sem ter a presença do Espírito Santo? Quem éramos nós antes de sermos alcançados pela graça do Senhor? E hoje fazemos parte do ministério do Senhor. Pela misericórdia de Cristo, fomos apresentados a homens que nos separaram segundo a direção de Deus para o ministério. Queridos irmãos, a graça do Senhor, ela é uma fonte de poder que aqueles que a encontram conseguem ter de Cristo nosso Senhor uma intimidade muito profunda. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus.
É Deus que nos concede fortalecimento. No dia chamado hoje, eu não sei o que vocês estão passando, quais tipos de luta estão enfrentando, mas o Senhor manda você fortificar na graça que há em Cristo Jesus. É na força do seu poder que encontramos vitória. É na força do poder de Cristo que nós vencemos batalha. Aleluia, glória a Deus. E é por meio dela que também alcançamos a salvação. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 11 diz: cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Em Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 15. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa em um só morreram muitos mais a graça de Deus, o dom pela graça, isto é, de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muito. A graça de Deus, ela nos alcançou, porque em Romanos 11, verso 6 diz que se porém é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Em Tito 2, verso 11 diz: pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, a todos. Também em Tito 3,7 diz: a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! Jesus te ama, querido irmão. Eu não consigo entender como a gente pode falar que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou sabendo que Ele, pela sua graça misericordiosa, nos salvou do pecado, nos libertou das opressões, nos deu livramentos de morte e fechou a sepultura de muitos. Pela graça do Senhor temos direito à salvação da nossa alma, a qual, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele também deixou relatado em sua palavra que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, não vos deixarei órfão, eu retornarei outra vez para vós, mas eu rogarei ao Pai, que envie o Consolador. Queridos irmãos, por mais que as lutas sejam grandes, Deus nunca se esqueceu de você, Deus nunca desistiu de você. Quando em muitas ocasiões Ele disse: vigiai e orai, porque o vosso adversário, o diabo, está bramando ao vosso derredor como um leão a quem possa tragar. O nosso Senhor está dizendo: estou te avisando, porque cedo eu venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em Romanos, capítulo 2, versículo 4 diz: ou despreza tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Em Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção,
pelo seu sangue, a remissão dos pecados, seguindo as riquezas da sua graça. Efésios 2, versículo 7, para mostrar nos seus séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Queridos irmãos, aleluia, glória a Deus. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, cuida da sua família, Ele cuida do seu ministério. E Ele diz que Ele suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Não existe um Deus como nós, um Deus que trabalha para todo aquele que neles confiam. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, diz: E a graça do nosso Senhor Jesus, superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. Às vezes a gente pensa que nós merecemos, não. A graça do Senhor, aleluia, é outorgada em favores imerecidos. É uma riqueza espiritual. Deuteronômio capítulo 9, versículo 5 diz: Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que irás possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor, o teu Deus, as expulsa de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor, o teu Deus, jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. No livro de Daniel, capítulo 9, verso 18, diz: Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Em Romanos 4,16 diz: Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente que é da lei, aleluia, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Os irmãos me perdoem pelas lágrimas, mas lê a palavra de Deus, saber que o nosso Deus cuida, mexe com a nossa estrutura, mexe com a nossa vida. Livro de Romanos 9,16: Assim, pois, não depende de desejo ou esforço humano, mas de Deus que se compadece.
É Deus que cuida de nós, queridos ouvintes. Deus está cuidando de você. Em Tito 3, verso 5 diz: não por obras de justiça que houvêssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, para que a graça do Senhor, a graça capacitadora, esteja sobre a nossa vida. Você e eu precisamos reconhecer que precisamos e necessitamos da ajuda do Senhor. Nós não respiramos por força sozinho, mas é a misericórdia do Senhor que faz com que o ar que aspiramos venha fazer as suas funções em nosso organismo. Se estamos de pé, não é porque merecemos, mas foi a graça do Senhor. Precisamos reconhecer em todo tempo que somos dependentes do Senhor, que somos dependentes do Espírito Santo. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes nós erramos, tropeçamos, pecamos, aleluia, contra Deus. Às vezes deixamos o eu, o ego, a vaidade um pouco se exaltar e acabamos fazendo coisas precipitadas, coisas que até mesmo depois nós venhamos se arrepender, mas cometemos, porque todos nós somos sujeitos ao erro, ao pecado. Mas quando nós nos humilhamos e somos sinceros perante a Deus, então nós alcançaremos a misericórdia do Senhor. Quantas vezes que Deus deixou de operar em nossa vida por causa da nossa soberba, por causa da nossa exaltação. Nós não somos nada, queridos irmãos. Tudo que nós temos foi Deus que nos concedeu, foi Deus que nos emprestou. Se sai algum som de nossa boca, é porque Deus ainda tem algo para fazer em nossa vida. Há uma obra de Deus para ser concluída em nossa vida, mas precisamos valorizar o Espírito Santo. Precisamos deixar das brincadeiras para poder servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Precisamos nos entregar para Ele, para que Ele venha cumprir em nós o seu querer e a sua vontade. A graça capacitadora do Senhor é aquela que está escrita lá em Lucas 10, verso 19. E eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus quer voltar a te usar de uma forma sobrenatural. Deus quer trabalhar na sua vida de uma forma gloriosa. Deus quer te usar com autoridade nessa terra. Deixa Deus trabalhar em sua vida. Deixa Deus te usar, apenas seja fiel a Ele e grato pelas oportunidades que o Senhor lhe tem concedido. Em Romanos capítulo 14, versículo 4 diz: quem és tu que julga o meu servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai? E estará firme? Pois poderoso é Deus para o firmar. Em 2 Coríntios 3, verso 6 diz: Ele nos fez também capaz de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo sempre fez a diferença e sempre continuará fazendo a diferença na vida do homem.
Existem muitos cursos ensinando até mesmo como deve se ministrar a palavra de Deus, ensinando os versículos chaves para poder fazer os seus sermões, mas nada é semelhante. Quando uma mulher, quando um homem de Deus dobra o seu joelho, faz a sua oração, conserta o seu altar e diz: Pai, eu vou ministrar a tua palavra, e terá ali um povo escolhido, trazido, guiado pelo teu Espírito Santo, que as ouvirá através da minha vida. Fala com este povo. Ainda que este irmão fale agitado, fale calmo, fale pousado, mas a presença do Espírito Santo é a que faz a diferença no culto, é que faz a mensagem ficar gravada no coração, é que faz aquela palavra ministrada ficar martelando no coração. Aleluia, a Bíblia diz: as tuas palavras ouvi, Senhor, e guardei no meu coração para não pecar contra ti. Esta palavra que diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Ele nos fez também capazes de ser ministros. Aleluia! Foi Ele que diz, Ele também nos fez capazes de sermos ministros da sua palavra. Já em 2 Coríntios 9:8 diz que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, e abundeis em tudo, em toda boa obra. Já em Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E para encerrar, no livro de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Queridos irmãos, que Deus abençoe a você. Seja grato a Deus, seja fiel ao Senhor Jesus Cristo e valorize a sua palavra. Cedo venho, diz o Senhor, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, seu ministério e a sua vida espiritual com Deus. Que Deus possa renovar as suas forças e fortalecer os seus pés na presença do Senhor. Quero orar por você em nome de Jesus. Meu Deus, neste momento terminamos de ministrar a Tua palavra. Eu quero pedir a Ti pela vida destes irmãos, ouvintes, que ouviram esta mensagem, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Através desta palavra, eles sejam renovados pelo Teu Espírito Santo. Que eles possam aprender a valorizar um pouco mais o seu chamado. Que eles possam valorizar um pouco mais esta oportunidade de estarem na Tua presença. Aqueles que porventura estão afastados dos Teus caminhos, o Senhor pode trazer de volta. Lavar eles, purificar pela Tua palavra. E no dia
em que se cumprirem os dias de vida nesta terra do teu servo ou da tua serva, possamos partir salvo em Cristo Jesus. Meu Deus, fica com teu povo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.